Quantas experiências você tem vivido com Deus? Vamos falar sobre isso no nosso Meditando de hoje. Olá, eu sou a Rosa Terapeuta, bom dia! Estamos aqui outra vez para fazer o nosso Meditando, a reflexão que fazemos todas as manhãs. E eu quero convidar você para ler comigo 1 Samuel 17 e o versículo 37. Diz assim: Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. Antes da nossa reflexão, você já sabe, dá seu like. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Se você tem alguma dúvida sobre a palavra de Deus, ou se você tem algum assunto que você queira que nós falemos aqui no Meditando, deixa aí nos comentários. Então vamos aí à nossa reflexão de hoje. Esse versículo, ele faz parte da história da luta de Davi e Golias. Uma história bastante conhecida da maioria de nós. Golias estava afrontando o povo de Israel. Ele era um gigante e ele fez a seguinte proposta para o povo de Israel: um de vocês virá lutar comigo. Aquele que perder, o seu povo será escravo. Golias tinha absoluta certeza que ele ganharia essa luta. Se ele ganhasse, todo o povo de Israel teria que se tornar escravo dos filisteus. O que Golias não contava é que um garoto estava indo para lá levar comida para os seus irmãos que estavam na guerra, Davi. Quando Davi chegou no campo de batalha, ele achou um absurdo. Aquele Golias está afrontando o Deus dos exércitos, o Deus de Israel. E ele propôs a Saul, que era o rei, que ele fosse lutar. Óbvio que Saul olhou um menino que não tinha nenhuma experiência de guerra querer lutar com um gigante que estava acostumado a lutar desde menino. Mas Davi contou algumas histórias para Saul, dizendo que ele tinha lutado com um leão, matado o leão e não permitido que esse leão pegasse as ovelhas de seu pai. Também havia feito a mesma coisa com o urso. E ele disse para Saul: da mesma forma que eu fiz com o leão, da mesma forma que eu fiz com o urso, eu vou fazer com esse gigante. E Saul não teve outra opção, até porque não tinha outra opção mesmo. Ninguém do povo de Israel estava com nenhuma vontade de ir lá lutar com aquele Golias. O que nós podemos tirar de aplicação para a nossa vida diária hoje? Observe que ninguém viu o leão que Davi matou, muito menos o urso. Porém, Davi falou com tanta segurança, com tanta ênfase, que fez com que Saul acreditasse nele. Por que Saul acreditou em Davi? Você poderia dizer: porque era conveniente. Conveniente? Pense bem. Se Saul manda Davi para batalhar com aquele gigante e Davi perde, todo o povo de Israel teria que se tornar escravo dos filisteus. Ou seja, ele estava colocando uma nação inteira na mão de um jovem. Mas por que Saul acreditou em Davi? Davi, primeira coisa, estava falando a verdade, porque ele havia realmente batalhado com o leão e com o urso. Quando nós falamos a verdade, nós falamos com um brilho nos olhos. Observe que quem mente normalmente desvia o olhar não tem brilho, porque nós temos também os mentirosos compulsivos. Eles olham no seu olho e mentem como se fosse verdade. Porém, os olhos dos mentirosos, mesmo os mentirosos compulsivos, quando eles contam uma história, seus olhos não brilham. Eles estão sempre embaçados. Quando falamos a verdade, quando contamos uma vitória, principalmente quando contamos uma vitória, o nosso olhar é diferente. O nosso olhar brilha. Porém, o mais importante de tudo isso que eu gostaria de chamar a sua atenção é a experiência. Davi só pôde contar isso para o rei porque ele havia vivido essa experiência. Quantas vezes nós
não vivemos experiências extraordinárias e ficamos o tempo todo contando a experiência extraordinária do outro. Está na hora de nós termos um encontro especial com Deus. Davi matou aquele leão, matou aquele urso, não porque ele confiava em si mesmo, porque ele falou, quando foi lutar com Golias, que ele iria em nome do Senhor Deus dos Exércitos. Então observe que todas as lutas de Davi sempre tinha por trás o Senhor Deus dos Exércitos. E era por isso que ele tinha a capacidade de matar um leão e a capacidade de matar um urso. E depois ainda ter a tranquilidade de pegar a sua harpa e compor vários salmos lindíssimos que ainda hoje temos na nossa Bíblia. Então, meu convite para você hoje, desenvolva a experiência pessoal com Deus. Porque quando você desenvolver uma experiência pessoal com Deus, você poderá contar essa experiência com brilho nos olhos. E muito mais do que isso, se Davi não tivesse enfrentado um leão e não tivesse enfrentado um urso, jamais ele teria tido coragem de enfrentar o Golias. Então, as suas experiências de vitória, mesmo que você ache que são pequeninas, elas estão preparando você para experiências muito maiores, para vitórias muito maiores. Então, não despreze a sua pequena experiência, porque você pode achar que ela é pequena, mas talvez não seja. Não deixe de viver intensamente as suas experiências com Deus. Viva as suas experiências e compartilhe suas experiências. Vamos fazer uma prece? Querido Senhor, nós te agradecemos pelo dia, pela paz, pela vida, pela saúde, pelo ar que respiramos. Senhor, eu te peço que tu abençoe essa pessoa que está assistindo esse vídeo, que na vida dela, na casa dela, haja paz, haja luz, haja alegria, haja união e haja prosperidade. Dá-nos um dia feliz na tua companhia. Eu te peço em teu Filho. Amém. Um beijo carinhoso, fica com Deus. Curte o vídeo e compartilha. Amanhã estaremos aqui outra vez fazendo o nosso Meditando e eu vou esperar você.